Olá, meu amigo pensante. Meu nome é Rafael, este é o Filosofia e Cafeína e a aula de hoje vai ser um mito. No sentido literal, é óbvio. Vamos para antes mesmo da filosofia. Vamos para a mitologia, entender por que ela foi criada, de onde veio, por quê, por quem e para quê. Quero café! Isso aqui é uma... Por isso que hoje eu vou trazer uma lista. São 4 mitos gregos que eu vou trazer hoje. Mas por que só 4? Existem quase uns 200. Porra! Tudo isso? São 4, dos quais a gente vai tirar uma reflexão filosófica. A gente vai colocar um filósofo para refletir sobre aquele mito. Aliás, é para isso que o mito foi criado. Para você contar uma história com uma reflexão, com um ensinamento. Quem nunca contou uma história para ensinar alguma coisa para quem ainda não estava pronto? Eu mesmo já me deparei com uma sobrinha / prima minha que perguntou: da onde vêm os bebês? O que você vai responder? O pai e a mãe colocam uma sementinha no umbigo. Hoje em dia ela sabe que o buraco é mais embaixo, mas você criou uma história para depois ir amadurecendo. Isso que era o mito. Era uma explicação que a gente depois ia amadurecendo. Tem sempre um ensinamento por trás daquela história. Não é só uma história de um deus que joga raio contra um titã gigante. Tem muito mais ali. Por isso que hoje eu fiz só 4. Mas existem vários que ainda vão aparecer neste canal. Filosofia oriental é cheia de mitos bons. Principalmente os mitos chineses, que também vão aparecer nesse canal. Mas, obviamente, né, como a gente está falando de filosofia, principalmente filosofia ocidental, filosofia grega clássica, vamos para a mitologia grega primeiro. E por que eu escolhi 4 novamente? Porque são os que mais dá para refletir em cima. O próximo vídeo do canal, desse que você já se inscreveu, já deu um like, é sobre heróis. A gente vai falar sobre os heróis gregos, os semideuses. Para que serve um super-herói? Calma que é pro próximo vídeo, mito de herói. Senta que lá vem a história. O primeiro mito vai ser do início. Óbvio, né? O início das coisas, o início do universo. O mito da teogonia. O que é a teogonia? O início e origem do universo. Por que isso é importante? Bem, tanto a mitologia quanto a filosofia começam tentando explicar a natureza. Aula de pré-socráticos já no canal, aula de pré-socráticos, então já se inscreve. Mas vamos para o mito antes da filosofia. Como as coisas se originam, para explicar como elas de fato são. É como se, desde a origem, as coisas fossem sempre como elas são. Então é criada uma narrativa para ensinar uma lição de como as coisas se originaram e como elas são. A teogonia começa do caos. No início era tudo caos, até que dele se deu forma. Pulando um pouquinho a história, vamos para Gaia e Urano, céu e a terra. Eles estavam meio sozinhos naquela eternidade, resolveram fazer o quê? Filhos. Assim criaram, entre vários filhos, Cronos. Mas Urano, ele tinha medo que os seus filhos o submetessem. Depois, tem aquela análise de Freud, né, que os filhos sempre tentam superar os pais. Lembrando que na época grega, a sucessão também de tarefas e de profissões era sempre hereditária. Você seria o que seu pai foi naquela época. Por isso que os mitos tratam muito disso. Mas, voltando para nossa história, também tinha medo que seus filhos o superassem. Por isso que Cronos, o titã do tempo, devorava os seus filhos. Aliás, tudo que é filho da Terra, o tempo vai devorar. O tempo, ele não tem como escapar do tempo. O titã mais poderoso, Cronos. Ou seja, o tempo vai devorar tudo. Tudo que vier da Terra, tudo que vier da Gaia, o tempo vai devorar. Conseguiram entender o que essa história está te explicando? Enfim, Cronos devorava todos e tudo. Até que Teia, para salvar o seu filho favorito, Zeus, resolveu esconder o filho e deu a ele uma pedra para comer. Ele não viu. Aliás, titã que come pedra sabe o que tem. Então ele devorou. Ok. Depois de muito tempo, Zeus retorna e derruba o seu pai, Cronos. Aliás, aqueles que vencem o tempo se tornam imortais. Coincidência? Acho que não! Deus Supremo.
Aliás, falando em imortalidade, vencer o tempo e alcançar a imortalidade, lá pra frente eu vou falar mais disso, sobre alquimia, os alquimistas. Entre eles um muito famoso, chamado Newton. Esse livro eu gosto muito. Newton, o último dos magos, porque ele ainda tinha aquela questão esotérica forte. Depois a gente entrou numa ciência muito prática. Mas aqui ainda temos, né, uma explicação, ainda temos uma narrativa. Enfim, os alquimistas, incluindo Newton, procuravam duas coisas. A pedra filosofal, talvez você já tenha ouvido esse nome várias vezes. Ainda vou explicar o que é pedra filosofal neste canal. Se inscreva novamente. E transformar o chumbo em ouro. E alcançar a imortalidade. 3 coisas, na verdade. Transformar o chumbo em ouro, na verdade, não é simplesmente ficar rico. É transformar aquilo que não tem valor em coisas de alto valor. É uma metáfora também, assim como um mito. Alcançar a imortalidade. É viver para sempre? Tipo, ficar velho com vários anos? Não. É ficar eterno. Ser sempre lembrado. Ou seja, alcançar a imortalidade foi uma coisa que Newton desejava e que ele conseguiu. Então, assim como Zeus, Newton também se tornou imortal. Até hoje estamos falando dele, mesmo depois de sua morte. Ou seja, o conhecimento vai te dar esse poder. Talvez não só por esse canal, né? Talvez eu não alcance a imortalidade. Talvez você que esteja assistindo o vídeo alcance no meu lugar. Não sei, vai saber. Ok, a segunda história, o segundo mito que eu vou contar é o mito de Ícaro. Provavelmente você já ouviu muitas coisas, dá pra fazer uma lista de coisas que homenageiam Ícaro. Aliás, muitas coisas hoje em dia são homenagens a fatos gregos ou a mitologia. A própria Olimpíada que estamos tendo. Deixa eu datar esse vídeo um pouco. Olimpíadas que estamos tendo neste período vem de Olimpo, Olimpíadas, que eram rituais a Zeus. Voltando agora para um vídeo um pouco menos atemporal, pouco mais atemporal, Ícaro. O mito de voar, voar, subir, subir, ir por onde for. O mito de Ícaro. A história começa assim. Ícaro e Dédalus. Seu pai, Dédalus, era arquiteto. O arquiteto responsável por fazer o labirinto do Minotauro. Esse labirinto que foi vencido, né, pelo herói Teseu, que matou o Minotauro. Calma, que a gente vai falar sobre heróis no próximo vídeo. Logo no próximo vídeo. Inclusive, você sabe para que servem os super-heróis na vida real? Não é para salvar a vida e nem gatinhos de árvore. Existe uma razão para existir super-heróis. Mas é o próximo vídeo, então já se inscreve. Dá like nesse por causa das reflexões, se inscreve porque o próximo também vai explodir a cabeça. Enfim, Ícaro e Dédalus acusados de conspirar e ajudar Teseu. O rei da ilha de Creta falou: seus bosta, vou prendê-los no próprio labirinto. Eles sabiam que não tinham como escapar do próprio labirinto, era impossível para eles. Eles não eram um herói, não eram um Teseu da vida. Então eles tinham que ter uma outra ideia. Olha que ideia genial. Se você está no labirinto que não tem como sair, vai por cima. Parece óbvio, né? Mas, como que a gente vai ir por cima? Eles pensaram, voando. Vamos criar as asas de Ícaro, né? As famosas. Pediu pro seu piá, falou, ô guri, pega as penas das aves pescadoras, né? Uma ilha cheia de aves pescadoras. E o mel das abelhas. Tá, não importa muito a lógica, tá? Eu nunca vi uma ilha ter abelha. E voaram. Só que tem um problema. Se você voa muito baixo, a água pode pegar nas penas, elas murcharem e você morre afogado. Só que tem um problema maior ainda. É você voar alto demais. E o sol derreter o mel e assim as penas grudarem. Muito baixo, muito alto. Tá na descrição aqui o shorts sobre como Aristóteles ensinou ética a Alexandre o Grande. Nem pouco, nem muito. A justiça é o equilíbrio. Ícaro é jovem. Ele é descrito como varia de mito para mito, mas de 12 a no máximo 15 anos. Então ele é um menino, um garoto, um guri, um piá. Então ele olhou o sol e falou, nossa, o que acontece se você olha muito direto pro sol? Fica fica maravilhado com o sol. Se você assistiu o vídeo de Platão, você sabe. Peraí que o refletor até me deu um negócio aqui. Você sabe que o sol te ofusca, ele te maravilha e ao mesmo tempo te ofusca. Enfim, Ícaro olhou aquilo, jovem, faltou o bom senso. Já Dédalo, mais velho, falou, Ícaro, pare,
Ícaro foi e ficou maravilhado. Um jovem merdeiro, como todo... um jovem merdeiro, quem nunca? E ficou maravilhado e queria mais. Quando viu, suas asas despencaram e ele caiu, bateu a cabeça em uma das pedras, depois ainda se afogou. Trágico, trágico. O que essa história nos conta? Duas coisas. A primeira, sobre velhice, maturidade e ser jovem. O que a gente viu foi de Aristóteles. Não foi pouco, foi demais. Faltou justiça, tanto pouco quanto muito. Então, faltou bom senso. Ou não ouviu a voz da experiência. Foi com tudo. A gente, quando jovem, eu mesmo me achava imortal. Hoje já vejo que sou meio de vidro. Ícaro também, mas ele não chegou a ter oportunidade de descobrir isso. Morreu bem antes. Aliás, eu tenho uma teoria de que o nome do Ícaro era outro. Ele voando, né? Começou a ver as penas grudar. Ele deve ter pensado, ih, cara... Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O terceiro mito que a gente vai trazer aqui para a gente poder refletir, pensar um pouco sobre, é o mito do rei Midas. Talvez você já tenha escutado esse termo em meios empresariais ou de empreendedores, né? Aquele rei Midas, tudo que toca vira ouro. Aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo. Ela tem umas ideias geniais, tudo que ela faz dá muito dinheiro. Ou talvez você tenha ouvido do rei Medas, né? Tudo que toca vira merda. Tudo que toca vira Medas, né? Tem o Midas, que tudo que toca dá certo, e tem o Medas, que tudo que toca fica horrível. Aliás, é muito comum isso no entretenimento, né? Sabe aquelas bandas tipo sambô, reggaeton, que pega um monte de música boa e resolve encostar e virar umas... Enfim, voltando não, mito. Rei Midas resolve dar um banquete e encontra o deus Dionísio, deus do vinho. Lembra que os deuses gregos têm problemas, têm defeitos, não são igual a que a gente tem dos deuses monoteístas, né? Então, encontrou o rei do vinho, da loucura e da curtição e da putaria. E fala assim, nossa, vem cá, eles se divertem, tem um dia maravilhoso. E Dionísio resolve falar assim, eu gostei tanto de estar contigo, vou te dar um dom. Me pede o que você quiser que eu vou te dar, Midas. O que você quiser. Midas, ele é muito ambicioso. Ele já era rei, mas ele era mais ambicioso ainda. Ele falou, quero o poder de tudo que eu tocar virar ouro. Dionísio olhou assim e falou, mas mesmo assim, mesmo com esse conselho, Midas decidiu continuar. Falou, não, tudo que eu toco vira ouro. A princípio foi uma maravilha. Ele tocava nas coisas, ouro. Pegava uma pedra, ouro. Pegava um pedaço de chumbo, ouro. Ó as metáforas aí. Então tudo que ele tocava virava ouro. Só maravilha. Riquíssimo, só maravilha. Aí ele ficou com fome, né? Pô, gastada a fome, né? Pegou uma maçã, ela virou ouro. Não conseguiu comer. Falou, vou pegar um garfo. Pegou o garfo virou ouro. Pegou um pão, espetou. Antes de chegar à boca, o pão virou ouro. Não conseguia comer. Tudo que não podia fazer nada com as mãos. Imagina, não podia nem mijar. Not stonks. A gente vai vendo um filme que fala uma frase, que fazemos coisas que odiamos para comprar coisas que não precisamos, mas calma, já vamos por aí, já vamos falar algumas reflexões sobre consumismo, mas não nesse vídeo. Então, Midas desesperado, tudo que ele tocava virava ouro. Ele não podia nem mijar, meu Deus, e agora? Desesperado. Ele tinha tudo, mas estava desesperado. Chega a filha dele, olha o pai desesperado e resolve dar um abraço para reconfortá-lo. No que ele abraça ela, ela vira ouro, vira uma estátua de ouro. Ele perdeu tudo que ele tinha. A filha dele era a coisa mais importante para ele. E ele perdeu tudo. Ele resolveu ir até o Dionísio e falar, por favor, me tira essa maldição. A sorte dele, que Dionísio não era Zeus. Se fosse Zeus, falava, que se vira. Mas Dionísio era muito mais piedoso do que Zeus. E Dionísio tirou a maldição dele. Fez ele se banhar no rio e assim a maldição foi embora. Uma escola filosófica chamada Cínica, ou do cachorro, um filósofo conhecido como o cachorro chamado Diógenes. Um filósofo que não tinha nada e morava no barril. Sim, eu ainda vou falar sobre essa obra em outro vídeo. Calma, vai ter um vídeo só sobre os cínicos e Diógenes. Mas, uma vez, um outro rei, chegou para o Diógenes e falou assim,
eu gosto tanto dos seus conselhos, da sua forma de pensar, eu vou te dar o que você quiser. Diógenes falou assim, eu vou ser ambicioso, hein? Vou pedir uma coisa muito grande. Ele falou, o que você quiser, eu sou rei, eu posso tudo. Ele falou, eu vou pedir uma coisa muito grande. Pede logo. Eu quero que você me dê o sol. Ele falou, pô, mas o sol... Pô, Diógenes, não fode, né? Ele falou, quero que você me dê o sol. Sai da frente, que você tá tapando ele. Vamos para o último mito dessa lista. Claro que podemos fazer parte 2, parte 3. Comente se tem algum mito, seja grego ou não, que te já fez pensar sobre. Mas vamos ao mito de Pandora, a caixa de Pandora. Antes de Pandora, a história começa com Prometeu, que te meteu, e Epimeteu. Esses dois titãs, um deles adorava a sua criação, que era o homem. Ele amava o homem. Já, tanto que ele pegou o segredo do fogo e deu para o homem se desenvolver. A gente começa a se desenvolver pelo fogo. O ser humano precisa do fogo para se desenvolver. Zeus não gostou muito dessa ideia. O que ele fez? Castigou Prometeu. O vídeo sobre castigo de Prometeu ainda pode vir, mas condenou uma tortura eterna de uma águia devorar seu fígado e ele se regenerar. Tortura eterna. Típico de Zeus. Mas só que antes de ser pego, Prometeu deu um conselho a Epimeteu. Não aceite nada que deuses, não aceite presentes. Vamos a... Enfim, um gap temporal. Vamos à história de Pandora, a primeira mulher a ser forjada. Atenas lhe dá a sabedoria, Hermes lhe dá o dom da fala, Afrodite lhe dá a beleza, coisas que só a mulher tem. Um mito, uma historinha para explicar, né? Os atributos. Enfim, Zeus olha essa oportunidade e fala, já que Epimeteu não aceita os presentes, né, do homem, vou sacanear, vou dar um presente para Pandora para ir ferrar essa humanidade. Pouco vingativo, né, esse Zeus. Resolve colocar todas as doenças, males, o que de pior ele conseguiu coletar no Tártaro e colocou dentro de uma caixa. E assim entregou a Pandora. Bem, uma caixa linda, toda adornada. Não podia ser alguma coisa ruim, né? Por curiosidade, ela foi lá e abriu essa caixa. Imaginou, né? O que tinha dentro. Essa caixa já era tão maravilhosa, imagina o que tinha dentro. Pronto, liberou a desgraça. Fudeu de vez! Mas, de lá surgiu uma espécie de pássaro que simbolizava a esperança. Depois de todos os males, ainda foi colocada a esperança. Aí temos duas versões. O mito são histórias tradicionais contadas, né? São contadas tradicionalmente de boca a boca, então existem versões. Uma, que é a esperança, foi colocada por o próprio Epimeteu, sabendo do que Zeus ia fazer, e para não prejudicar a humanidade, ele colocou a esperança. Outro, que teve um relampejo de piedade, né? E foi colocada a esperança. Seria o que ajudaria as pessoas, né, a lidarem com todos os problemas que foram liberados. Mas o filósofo Nietzsche vai dizer justamente o contrário. Que depois de todos os males, não é nem a doença, não é nem a morte, não é nem as pragas, não é nem as catástrofes. O pior vem depois. O pior foi a esperança. Ok, pra gente, tradicionalmente, a esperança é sempre algo bom. Mas pra gente não é nada pior do que esperança. Porque ela que te vai fazer acreditar que você pode mudar. Esperar, né? Esperar que as coisas podem mudar. Quanto, na verdade, a vida humana é sofrimento. E a esperança só vai te alimentar a continuar no sofrimento, em vez de mudar por si próprio. Depois a gente ainda vai... Claro que vai ter aula de Nietzsche no canal. Se inscreve já que vai ter aula de Nietzsche no canal. A gente vai entender outras coisas que a gente vai quebrar o paradigma, né? Assim como a esperança vai quebrar o paradigma de moral, ídolos, Deus está morto. Calma que você logo vai entender tudo isso e muito mais. Mas por enquanto, a esperança para Nietzsche é o pior dos males. O principal, para que serve a esperança? Eu tenho esperança que esse canal cresça. Será que Nietzsche está certo? Vamos deixar o tempo né? Decidir esse tipo de coisa. Mas vale sobre esse mito a grande reflexão. Que lindo, cara! Que atitude de cor! O que você refletiu sobre essas histórias? Claro que vou trazer mais. Não só sobre a mitologia grega. Aqui é uma coincidência, né, de tratar de filosofia clássica, então trazer o que veio antes da filosofia, o mito. Explicar, né, a transição do mito ao logos.
Normalmente essa aula 1 de todas as apostilas de filosofia é chata, mas aqui a gente tenta trazer algo diferente. Dizer que aqui já está se ensinando alguma coisa e refletir sobre o que está sendo ensinado. Aliás, histórias, não sobre mitos, mas filmes. Tem filmes que são alegorias, tipo esses. Tem animes, jogos que são alegorias, que também traz alguma coisa. Então, além das histórias de mitologia, tudo isso aqui, que também conta história e vai te fazer refletir, também está no canal. Então aguarde os vídeos, se inscreva aí, dê sugestões também. Às vezes uma coisa que você assiste despretensiosamente te faz pensar sobre horas, te dá aquela dor de cabeça e te faz pensar, poxa, mas o que foi que eu acabei de assistir? Vamos entrar nessa juntos. Vamos refletir sobre as coisas que nos aparecem, as histórias que nos contam, seja elas tradição oral, ou seja elas assistidas ou escutadas. Vamos dar significado a essas coisas. Mas claro, tem a sua percepção. Pense só.